Bom, entre os muitos testemunhos que a gente pode contar das coisas que Deus já fez na nossa vida, nós tivemos uma passagem muito importante que foi um marco, de fato, no nosso relacionamento, na nossa vida com Deus, na nossa intimidade e relacionamento com Ele. Eu passei por um processo de saúde no ano de 2017 e eu fui para o hospital, fiquei 73 dias internada. Desses 73 dias, 42 na UTI. Fui entubada 4 vezes, com falência múltipla de órgãos. Tive falência de fígado, de rins, derrame pleural, pericardite, micro AVC. E tudo isso transformou a minha vida, porque foi através de uma oração que eu fiz para o Senhor que eu precisava ter a minha casa restaurada. Eu precisava que o meu marido fosse o sacerdote da minha casa, depois de muitos anos, né, de conversão já, mas eu precisava que o meu marido fosse o sacerdote, e eu fiz uma oração para o Senhor, e a partir daquele momento esse processo de saúde foi sendo desencadeado na minha vida, né, esse processo de reabilitação da minha saúde. Eu tive que ficar muito mal para poder viver aquilo que Deus trouxe para a nossa vida hoje. Eu fui desenganada pelos médicos, eles chamaram a minha família para, de fato, se despedir, porque tudo que estava ao alcance da medicina para que eu permanecesse viva foi feito. E eu não tinha mais esperanças e nem expectativas na minha vida, enquanto estava lá, né, no hospital, nesse processo. Então foi um processo para mim, posso dizer que não foi tão duro, porque eu passei muito tempo em coma, então eu não tinha muita lembrança daquilo que Deus estava fazendo. Mas nos momentos que eu estava acordada, eu tinha muita confiança em Deus, eu tinha muita certeza de que Deus estava no controle e que tudo ia ficar bem. Eu não achava que eu ia morrer, eu não sentia medo, eu não sentia desesperança, né? Em todo tempo Deus me manteve conectada com Ele. Mas eu vejo que o grande propósito disso tudo foi o processo que Deus fez fora da minha situação, que foi o que Ele fez com a minha família. E aí o Marco pode falar um pouco mais sobre isso e sobre como que ele vivenciou, né, esse processo do lado de fora. Uma situação de quem está do lado de fora foi bem diferente do ponto de vista da Maitê, né? A gente já há muito tempo tinha uma vida com Deus, mas tinha muitas coisas, né, ainda para serem transformadas. É bem complicado falar, mas eu precisava realmente ter um encontro verdadeiro com Deus, né? E nessa situação que a Maitê passou no hospital, que eu comecei a ver que a coisa era séria, eu já senti no meu coração que era alguma coisa comigo. Eu sabia que eu precisava me posicionar como sacerdote. Eu precisava passar por essa transformação que eu estava deixando de lado e postergando. E no dia que eu vi que a coisa era séria, eu sabia que era um propósito de vida e não de morte, mas eu precisava passar por aquele processo. E aí foi quando eu vi que a coisa foi ficando feia. A primeira coisa que eu entreguei para Deus foi a bebida, que era uma coisa que me atrapalhava, e era uma coisa que me afastava de Deus. Eu me sentia mal com aquelas situações. Então a primeira coisa que eu já falei assim, já entendi, Senhor, é comigo e eu preciso me posicionar. Então eu tive que me posicionar e nesse momento que eu me posicionei, tudo mudou. Eu senti algo novo, eu senti a presença de Deus, como diz aquela palavra, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te vejo face a face. Então eu passei por isso, eu passei por esse processo, e essa intimidade que eu alcancei junto de Deus nesses momentos difíceis dentro do hospital, com tantas situações, com tantos momentos, a gente ouvir o médico dizer que não tinha mais jeito, que a gente fez o possível, e isso me abalou, sabe?
porque eu sempre soube o Deus que eu cria, eu sabia quem Ele era, e eu sabia que Ele poderia fazer qualquer coisa. Mas muitas vezes a gente precisa de passar por momentos como esse para a gente ter a ousadia de chegar no fundo do poço mesmo e só ter para cima para olhar e pedir a Deus com todas as tuas forças que Ele tome uma atitude, que Ele tome providências. Então, teve várias situações que envolveram, tive muito direcionamento de Deus através da igreja, mas chegou nesse ponto aí que foi a pior... Crucial, foi o pior momento, né? E assim, o que eu aprendi nesses dias, diante de toda a transformação que Deus fez na minha vida, foi justamente como Deus trabalha em cima da tua ousadia. Como a gente tem que ser ousado e a gente precisa de oração, a gente precisa de jejum, a gente precisa de vida com Deus, a gente precisa, mas a fé, ela move montanhas. Quando você chega em momentos como esse, em momentos entre a vida e a morte, que eu acho que é o pior momento que um ser humano pode chegar, nada mais importa, nada mais tem valor e você só consegue enxergar Deus. E foi nisso que eu me apeguei, sempre acreditei e fui no nível mais profundo mesmo da fé, como dizem que a fé move montanhas, né? E eu fui nesse nível, de nada me abalar, de nenhuma conversa de médico, um diagnóstico ruim, que vai morrer, que vai acontecer isso, nada me abalava, porque eu sabia que o propósito de Deus era muito maior. E no dia que eu recebi a pior notícia do hospital, que foi o pior momento de toda a situação, que chegou no momento crucial, foi o momento que eu mais tive força e que eu mais tive fé. Porque eu sabia que precisava chegar esse momento para que a glória de Deus fosse exaltada, para que não ficasse nenhuma dúvida que Deus tinha tirado a minha esposa daquela situação. Quando os médicos disseram, não tem mais o que fazer, eu digo, bom, então se vocês não têm mais o que fazer, se a medicina, que é uma coisa que Deus deu todo o conhecimento para os médicos, né, para a ciência, se eles não têm mais o que fazer, então é o momento que Deus vai fazer. E eu creio no milagre, eu creio no poder de Deus. E foi uma fé, assim, muito forte, uma coisa muito grande, que, assim, para o mundo é loucura. Depois eu comecei a entender por que eles dizem que a fé é loucura aos olhos do homem, né? Porque você faz papel de louco. Nesse dia eu saí do hospital dando glória a Deus e agradecendo com o meu braço para cima, dando um brado de vitória, agradecendo a cura da minha esposa, que naquele momento eu tinha a notícia que ela ia morrer. Então eu coloquei a fé em prática. Isso nunca tinha acontecido comigo, mas esse momento e toda essa situação fez com que eu tivesse essa atitude de fé, de crer em Deus acima de tudo. E isso fez toda a diferença e hoje, graças a Deus, a Maitê está aí, sã e salva. Disseram que ela ia ter 2 anos de recuperação para se habilitar, para poder caminhar. Em menos de 6 meses ela já estava caminhando. Em menos de 6 meses ela já estava voltando para o trabalho. E foi um grande milagre que Deus fez na nossa vida, dentre outros tantos, que é uma caminhada. Um dia, se Deus quiser, a gente vai poder contar toda a história. E assim, como foi transformador. E como é importante o vale na vida do homem, porque é no vale que a gente passa, que a gente aprende, que a gente amadurece, que a gente se aproxima de Deus. E Ele não nos desampara. Deus não é homem que mente, Deus não falha e Ele, no momento certo, se você tem fé, Ele te dá a vitória. Creia nisso.